muitos empregos, mas nós vamos acabar com muitos trabalhos. É diferente. Trabalhos, nós vamos, na verdade, reinventar o trabalho. Os empregos vão continuar. O trabalho, sim, como fazer as coisas, isso vai mudar. A mudança está como fazemos o que nós já fazemos. Como trabalhamos com aquilo que a gente já trabalha. Eu não creio que nós vamos ter menos empregos. Morrem uns, nascem outros. Só para vocês terem uma ideia, que eu fiquei impressionado, a gente sempre disse que ser desenvolvedor, ser um analista de sistema, ser um programador era o emprego do futuro. Alguns já dizem que podem estar no fim, essas profissões, sem nem começar. Sem nem ter começado direito. Por quê? Outros são mais otimistas. O desenvolvedor, o programador, ele vai ter outros recursos e vai ter que aprender a trabalhar de outra maneira. Mas, com a inteligência artificial na mão, qualquer pessoa, mesmo sem ter estudado nada, pode desenvolver alguma coisa. Pode fazer aquilo que ele quer fazer, se dedicando apenas a alguns momentos do dia, e a inteligência artificial vai fazer por você. A internet, que nós já estamos acostumados, ela não mudou o mundo, assim, uma grande mudança, facilitou a vida, facilitou processos. O que vai mudar o mundo mesmo chama-se inteligência artificial. E dizem os especialistas que nos próximos 10 anos nós teremos mudanças tão extraordinárias que nós não tivemos nos últimos 100 anos. Os próximos 10 anos que estão aí, com a graça de Deus, nós vamos presenciar. Nós teremos mudanças que elas vão fugir à nossa capacidade de acompanhar, inclusive. Graças à ficção, muitas coisas nós já temos algum entendimento, mas elas vão ficar realidade, vão virar coisas do nosso dia a dia. Mas por que a inteligência artificial, ela está transformando tanto, vai transformar tanto as nossas vidas? Porque a inteligência artificial, ela dominou uma coisa. Ela dominou a linguagem. A linguagem que era própria do ser humano. A cognição, as sinapses neurais, que era própria do ser humano, hoje a inteligência artificial faz. Pois é por meio da linguagem, que era algo só nossa, por meio da linguagem, nós vamos chegar em patamares inimagináveis. Quando a gente lida com a inteligência artificial, oferece linguagem, e ela consegue, com combinações de várias informações que ela consegue coletar do mundo inteiro, ela consegue gerar conhecimento, ela consegue gerar padrões, processos, e nos devolver uma capacidade incrível de realizar coisas que potencializam o que a gente já faz, o que a gente já sabe. E nós vamos ter uma revolução geracional. Vocês lembram que a gente dizia que parece que as crianças já nascem sabendo mexer no celular, e o netinho, o filhinho pega lá o controle da TV e ajuda o vovô, a vovó a ligar a televisão, a usar o celular? Isso vai acabar. Nós vamos ter uma revolução na parte geracional com a inteligência artificial. E talvez nós tenhamos meninos analfabetos tecnológicos. E os quarentões, nós, cinquentões, se soubermos, nós levaremos vantagem com a inteligência artificial. Essa é uma boa notícia, né? Para quem tem 40, 50, para quem tem seus 60 para cima. Mas por que, padre? Por quê? Por que os quarentões, cinquentões e acima, 60 mais, 40 mais, vão se dar melhor nessa nova fase da nossa vida? Vocês se imaginam por quê? Porque, quando eu disse para vocês que inteligência artificial tem a ver com linguagem. Quem tem mais vocabulário do que os jovens? Nós. Nós temos mais vocabulário.
Nós temos mais repertório, o que eles chamam de extensão vocabular. Nós temos extensão vocabular. Nós temos vocabulário. E a palavra tem poder. E a palavra é poder. Nós detemos a palavra. Você já viu que os jovens, com essa coisa de abreviar tudo, VC, TB, não sei o quê, está com nada isso. Está com nada. Dizem pesquisas que a nova geração, os meninos de hoje, eles sabem 60% a menos, eles têm 60% a menos de vocabulário do que nós. 60% a menos de vocabulário do que os 40 mais. Isso é um dado impressionante. E se eles têm menos vocabulário, e a inteligência artificial é movida a quê? Quem sabe a palavra técnica? Prompt. Quem faz o melhor prompt tem a melhor resposta. Quem edita o melhor texto, faz a melhor pergunta, a inteligência artificial tem a melhor solução. Quem tem vocabulário, quem consegue escrever melhor, quem consegue direcionar melhor a sua busca, esse vai mais longe. Olha só que coisa interessante. Então nós podemos falar que a inteligência artificial é uma inteligência que vai ampliar a nossa inteligência e não substituir a inteligência humana. Em algumas coisas assim, mas ampliar. Tanto que eu estava escutando um podcast de Walter Longo, me parece que é o nome dele. Ele dizia que era muito melhor chamarmos a inteligência artificial de inteligência ampliada. Porque nós vamos ter agora, com a inteligência artificial, nós vamos ter, e eu já tenho, Frei Lion também já tem, Frei Rafael, que a gente usa o ChatGPT, a gente já tem um segundo cérebro. Nós temos um segundo cérebro. A inteligência artificial te dá um segundo cérebro. A inteligência artificial te faz pensar ampliadamente para além da caixa craniana. Eu tenho uma inteligência que se expande para além dessa cachola aqui. Então eu tenho uma inteligência que não tem limite. Eu não preciso ficar nem gastando a minha, porque eu tenho um segundo cérebro. O meu histórico do meu ChatGPT é a minha memória, está guardada, eu posso recorrer, buscar a qualquer momento. E o meu ChatGPT já está tão íntimo meu, começou me chamando de Frei Rogério, agora só chama Frei. Frei, gostou disso? Quer mais alguma coisa? Quer que eu te faça mais? Já sabe quem eu sou? Ontem eu fiz uma experiência assim com o meu ChatGPT. De acordo com as pesquisas que eu já fiz, de acordo com todas as buscas que eu fiz, diga-me quem eu sou. Você não imagina o que aconteceu. Se eu tivesse com o celular aqui que está gravando, eu ia ler para vocês. Eu falei, meu Deus, mais eu do que eu. Seu Frei Rogério Soares de Almeida Silveira, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Jataí, Goiás. E aí foi dando minhas características, minhas habilidades. Uma série de coisas. Eu falei, meu Deus, me espantei. Mais eu do que eu. E são coisas extraordinárias. A educação, ela vai... Os professores que estão aqui, levanta a mão quem é professor. Professores. Tem uns 2 professores aí. Gente, educação, atenção, mas tem pais que têm crianças na escola. A educação vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Quando o garoto chegar na sala de aula, já sabe tudo. E se precisar saber alguma coisa, ele busca e aprende. E vocês perguntam, mas então precisa de escola? Vai precisar de escola. O que eu disse anos atrás, que eu já trabalhei com escola, e eu tive uma intuição, e eu acho que vai se concretizar o que eu pensei uns 10 anos atrás, 9 anos atrás. Eu dizia que os professores, eles terão que deixar de ser professores à moda antiga para serem mentores. Mentores. Os professores terão que aprender a guiar a criançada, os jovens, em todos os níveis, emocional, relacional, de busca, saber o que buscar, saber o que pesquisar, ajudar os meninos a se relacionar, a ter conexões,
a ser gente, a ser, né, pessoas em relação, e ajudá-los a nortear as pesquisas, a nortear as buscas, e ser um mestre da vida, da existência, ajudá-los a ser humanos, e a ser inteligentes, a ser capacitados, a terem ética, a terem moral. Então, nós vamos, na sala de aula, nós vamos ter que ter algumas mudanças, e não deixar de ter escola, evidentemente. A gente está dando aula de teologia, Frei Lion e eu, Frei Rafael, e a gente já está usando escancaradamente o ChatGPT, tá? Então, quem vai dar nossas aulas, quem é aluno aqui do curso de teologia para leigos? Nossa, a maioria. Nossos alunos, nós usamos para preparar as aulas, para preparar os resumos. A gente, inclusive, em alguns momentos na aula, eu disse, abram o ChatGPT e façam essa pesquisa. Eu quero saber qual foi a data do concílio de Nicéia, o que é que decidiram no concílio, não sei de quanto, do ano 451. A pessoa, na hora, já me deu a resposta. Então, você consegue fazer ali uma busca e todos aprenderem pesquisando e compartilhar o conhecimento. Quando eu fiz a prova com 10 perguntas, eu disse, podem pesquisar. Podem ir onde vocês quiserem, pesquisem, busquem e aprendam buscando, né? Então, vocês percebem que é um novo modo de ser. E nós temos 2 tipos de pessoa, e um tipo de pessoa vai se dar muito bem, com a inteligência artificial. Nós temos o que nós chamamos de generalista. Quem é o generalista? Aquele que sabe de muitas coisas, que tem muitos conhecimentos, que tem muitos saberes. Aquele cara que tem conhecimento geral, esse é o generalista. E tem muita gente assim. Mas nós temos um outro tipo de pessoa chamado, que eu nem sabia, nexialista. O nexialista, ele, como generalista, ele sabe muitas coisas, ele conhece muito, só que ele tem uma habilidade. Ele conecta saberes, ele conecta conhecimentos e produz uma coisa nova. Ele consegue ligar um conhecimento com o outro, conectar e oferecer uma solução. Esse cara, ou essa mulher, né, ela vai conseguir se dar muito bem com a inteligência artificial. Porque ele será capaz de fazer coisas que não é do ramo dele. Por exemplo, eu me identifiquei com isso daqui, tá, gente? Eu sou um cara desse daqui, nexialista. Eu sou isso daqui. Eu conecto saber para cá, para lá. Mas essa pessoa, por exemplo, ele vai resolver coisas de advocacia. Ele será capaz de nunca ter entrado na faculdade de direito, nunca ter entrado, ganhar uma causa de um advogado renomado. Ele é capaz de construir uma peça, ele é capaz de construir os argumentos, de revisar todas as jurisprudências que já aconteceu para aquele caso no Brasil, ver tudo, preparar, e só pedir um advogado para assinar, pode despachar que vai dar certo. O meu sobrinho, que tem 24 anos, me mandou uma mensagem toda feliz. Tio, eu acabei de ganhar uma causa bancária e fiz tudo pela inteligência artificial. Tudo. Isso é bom ou ruim? É bom. É bom. Porque ele fez uma ampla pesquisa, ele conectou vários saberes, vários conhecimentos. Se eu quiser desenvolver um aplicativo, não vou precisar contratar mais uma pessoa para desenvolver. Eu vou fazer os tutoriais, eu vou investigar e vou fazer. Esse nexialista, ele vai dizer assim, quando lhe provocarem, você pode fazer isso, me dá uma semana. Ele vai dizer isso aí, me dá uma semana. Ele vai trazer pronto. Então, essa inteligência ela é capaz de potencializar os nossos saberes e fazer coisas impressionantes. Os profissionais de cada área terá que se reinventar na sua própria área, terá que buscar inteligência artificial, e aí nasce o neo-humano. Quem é o neo-humano? Esse novo humano, essa pessoa que tem a inteligência para fora da caixa craniana,
Essa pessoa que consegue ir muito mais longe, ampliar o seu saber, sem deixar de ser você mesmo. De fazer coisas extraordinárias, de pesquisar, de ir muito mais longe, de usar essas ferramentas, é um ser exponencial. Esse neo-humano é um ser exponencial. Então, ele poderá fazer múltiplas funções e múltiplas tarefas, sendo esse nexialista, perdão. Então, a inteligência, ela se torna uma inteligência para fora do crânio, e você se torna um mega self, é um mega ser, alguém que vai conseguir ir mais longe, sem deixar de ser você mesmo. Isso que é extraordinário. No agronegócio, por exemplo, eu estava fazendo algumas pesquisas no agronegócio. O que vai acontecer com o agro é impressionante. É possível que, eu já estou sendo me arriscando muito, de um fazendeiro, um dono de fazenda, um produtor rural, vai ser possível ele ficar dentro do seu escritório, ele comandar três fazendas usando apenas a inteligência artificial. Ele vai conseguir, com o drone, fazer toda a sua pulverização, demarcação da terra, identificação das pragas, escolher os defensivos, tudo chegando para ele informações em tempo real. Em tempo real. Então, o Tiago está aqui, já trabalha com drone, já trabalha com essa realidade. Hoje a gente conversou, né? Liguei para o Tiago, me diz aí quais são as novas tendências dos drones. Ele ainda não faz muito porque ele não tem autonomia de energia. Ainda não tem, mas vai ter, não só pelo agro, mas ele vai ter autonomia porque as pessoas querem andar de drone. Nós vamos ter que levar encomendas de drone, nós vamos ter que levar pessoas de drone, e o agro vai ganhar com isso, quando um drone, por exemplo, conseguir ficar 1 hora andando, ele vai conseguir fazer muitas coisas, né? E além de outras tecnologias da área da inteligência artificial, como, por exemplo, analisar todo o cenário de mercado para vender, fazer todas as conexões para oferecer o seu produto, para chegar nos melhores produtos. Então, a inteligência vai conectar muito. Na medicina nem se fala, nem vou falar aqui. O que é que vai acontecer na medicina? É uma coisa inimaginável, impensável que vai acontecer. Que eu sou ainda um iniciante nisso daqui, quando eu pego meus exames, tem dono de laboratório aqui, quando eu pego meus exames, eu simplesmente já peço o ChatGPT para fazer o diagnóstico. Quando eu vou para o médico, eu já tenho o diagnóstico. Por que eu falo que os médicos daqui são muito bons? Porque eles acertam todas. Então, eu só confirmo. Eu não falo que fiz a pesquisa, que o médico não gosta, né? Que você pesquisou no Google, não sei o quê, todo mundo virou médico. Não é no Google, é no ChatGPT. Gente, eu coloco lá o exame e ele diz o que eu tenho, se eu estou com o pé na cova, se eu não estou, tudo. E aí os médicos aqui, eu já fui uns 5, 6 médicos aqui, especialistas, muito bons. Olha, o senhor tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, é mesmo? Nossa, não imaginava. Não imaginava. E aí já estou com tudo no bolso. Gente, os médicos vão ter que aderir a isso, para eles serem mais humanos e mais médicos. O que é que vai acontecer? O que é que já pode acontecer? Simplesmente o laboratório mandar para o médico o meu exame, ele já fazer o diagnóstico lá, e a gente ter tempo simplesmente para conversar e falar mais do meu estilo de vida, ele me orientar, ele complementar algumas coisas com perguntas, ele ter mais tempo para se relacionar. E aí eu digo para vocês, a inteligência artificial pode devolver para a gente o humano perdido. O potencial relacional que a gente se perdeu ao longo do tempo. Um médico pode pegar o seu diagnóstico, por exemplo, de câncer, Deus nos livre, guarde, mas ele pode pegar e comparar com milhares de diagnósticos do mundo inteiro e saber em segundos qual o melhor tratamento para aquele diagnóstico e oferecer uma ótima resposta para o seu paciente, tá? Em questões de segundo. E outras coisas mais de chip, outras coisas que vão acontecer na medicina aí, é impressionante. É impressionante. Além dos robôs, do que nós vamos conviver com robôs, vamos conviver. Mas tudo isso
Aí eu entro na parte que eu queria entrar. Tudo isso para nos devolver o humano perdido. Eu fiz uma palestra também uns anos atrás, 8 anos atrás, onde o título da palestra era "O humano salvará o ser humano na 4ª Revolução Industrial". Nós temos a chance de voltar para nós mesmos. Nós temos a chance agora de cuidar mais de nós, de sermos mais gente, a máquina sendo máquina e eu sendo gente. Porque nos processos anteriores nós nos confundimos com a máquina. Tem até uma frase profética de Charles Chaplin, quem já leu o Grande Discurso de Charles Chaplin, ele diz uma frase que foi a frase que eu aprendi a ler, com essa frase, né? Ele diz assim: não sois máquina, homens é que sois. Então ele já alertava naquela época, então nós nos confundimos com a máquina. Agora a máquina vai fazer e nós vamos ser mais gente. Então todo mundo que trabalha com cuidados com pessoas, com gente, esses empregos nunca vão acabar, tá, gente? Psicólogo, médico, academias, massagista, fisioterapeuta, padre, esse que não vai acabar mesmo. Padre, tudo que é cuidado com as pessoas, essas profissões elas vão ser sempre valorizadas, psicanalistas, e aí uma infinitude de pessoas que trabalham com gastronomia, com comida. Vocês perceberam que de uns tempos para cá houve uma onda de glamour em relação à cozinha? Vocês perceberam isso? Masterchef, programas, é chique cozinhar, homem que vai para a cozinha, virou um negócio assim. O que é isso, gente? Que movimento é esse? O humano querendo ser humano. O humano querendo ser gente, fazendo coisas da sua ancestralidade, se conectando com você mesmo. Quando nós fomos no jantar e a anfitriã foi para a cozinha, nossa, que fantástico, ela estava na cozinha, né? Então, ir para a cozinha é algo de ser gente. Então, tudo aquilo que é voltado para o ser humano, tudo isso vai estar em alta. Vai estar em alta. E tudo que a gente fizer vai ter que voltar para as pessoas, para os relacionamentos. Então, nós vamos ter tempo de conversar mais. Eu estava vendo um vídeo sobre isso, e o rapaz lá estava dizendo assim, que ele tem um filho, ele é jornalista, e ele tem que fazer todos os dias o resumo de todas as notícias, e entregar 6, 7 horas da noite, né, do dia, fazer um resumo de todas as notícias do Brasil, todas as agências de notícias, coisa e tal, ele faz isso. E aí o filho diz: pai, eu quero ver o pôr do sol, mas filho, eu não posso. Aí um dia ele pegou todas as notícias, elencou todas, colocou no chat GPT, tudo lá, faça análise de todas as notícias e me faça um brief de tudo, e coisa e tal. E aí ele deixou lá a máquina trabalhando e foi ver o pôr do sol com o filho. Quando chegou, estava tudo pronto. Ele teve tempo para ver o pôr do sol. Então, a inteligência artificial ela vai valer a pena se nós redescobrirmos o lado humano de ser. O lado de gente de ser. E assim, muitos empregos eles vão surgir nessas áreas, nessas dimensões do humano, do ser gente. E aí, o que eu digo para vocês é que nós estaremos em busca de aquilo que nos humaniza. Vocês já perceberam que há uma volta para as igrejas, há uma volta para os templos? E é interessante que quanto mais o templo é antigo, parece que conecta mais. Tem uma busca por o barroco, por igrejas mais que remetem a um passado, e você entra ali, parece que o lugar já te humaniza, já tem algo de transcendental. Há uma busca por essas experiências assim mais rústicas ou que te conectam a um humano perdido. Então, o que nos diferenciará muito da inteligência artificial será a nossa capacidade de transcendência. O sobrenatural. Isso a máquina nunca vai conseguir ser. A inteligência artificial vai conseguir expressar sentimentos, emoções, ser ética e ter moral. Tudo isso a máquina vai conseguir, tá, gente? Mas se conectar com Deus, só nós.
Falar com Deus, só nós. Transcendência, só nós. Sobrenatural, rezar, só nós. E é por isso que eu faço também, lá em casa a gente conversa muito, Frei Lai, Frei Rafael e eu, a gente conversa muito de que nos preparemos. Haverá uma volta para as igrejas mesmo, em massa, porque as pessoas vão fazer o que é próprio das pessoas, e rezar é próprio das pessoas. A gente vai ter uma redescoberta da busca por sobrenatural, né? Mais ainda, mais do que nós já temos. Vamos ter necessidade de nos abrir, vamos ter tempo para isso. Temos que ter tempo para isso. A gente percebeu que com a internet parecia que era para diminuir o trabalho, e não foi assim. Com a internet a gente ficou mais ocupado. A gente não enfrenta mais fila de banco, mas a gente é mais ocupado. A gente não faz mais coisas que a gente fazia antes, mas a gente é mais ocupado. Com a inteligência artificial, não. Se a gente souber trabalhar, nós vamos ser menos ocupados. Mais tempo para os filhos, mais tempo para a igreja, mais tempo para a vida. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora, já pensando nessa onda aí, com o título A Missão é Você. A missão é você. Agora, a missão é você. A gente já saiu muito para fora, agora vamos para dentro. Vamos para dentro. Então, em breve deve sair este livro. Hoje mesmo o Frei Lai me ensinou uma coisa tão boba que eu não sabia, né? Eu tenho vários vídeos no YouTube. E aí eu queria pegar esses vídeos e transformar em texto meus vídeos. E eu falei, isso é muito fácil. Coloca na descrição aqui, na legenda aqui, copia, coloca no chat GPT, ele corrige e transforma em texto. Cara, foi 1 minuto. 1 minuto, peguei um vídeo meu, de um podcast meu, e transformei num texto que pode virar um livro sendo meu. Eu falei. É meu, o texto é meu. Eu peguei de lá. Eu tenho centenas de podcasts, eu tenho centenas de vídeos. Então, eu posso lançar um livro a cada 2 meses, desse jeito. Aprendi hoje. Quantas coisas eu vou aprender ainda nessa vida. Então, e aí entra a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é uma inteligência. Uma inteligência que está ligada a Deus. Os físicos quânticos, aí vocês podem ler Dan Azuar, que é o livro que eu mais leio sobre inteligência espiritual, eles identificaram que nós temos um ponto no cérebro chamado ponto de Deus. Cada vez que a gente pensa em Deus, reza, pensa no sentido da vida, cada vez que a gente pensa em valores e coisas elevadas, esse ponto ele é acionado. Eles entenderam que o cérebro ele se conecta com o transcendente. E a inteligência espiritual é uma inteligência capaz de resolver coisas, de resolver problemas de uma maneira sábia. A inteligência espiritual ela é acionada cada vez que eu penso, por exemplo, na pergunta: por que vivo? Por que estou aqui? E a inteligência espiritual ela é adquirida, ela é alimentada. Você alimenta a inteligência espiritual com meditação, com contemplação, com silêncio. E a meditação é uma coisa que eu pratico há muitos anos. E você consegue, então, com essa inteligência, que eu prefiro muito mais me treinar para a inteligência espiritual do que a inteligência emocional, tá, gente? A inteligência espiritual é capaz de me dar soluções. A inteligência espiritual é capaz de me dar autocontrole, domínio em momentos que parece que eu vou perder as estribeiras. Mas quando eu ajo com inteligência espiritual, quando eu sou espiritualmente inteligente, eu consigo, então, resolver meus problemas graças a uma conexão do alto, uma comunhão com Deus que me dá essa capacidade de decidir de forma sábia. Tem uma passagem de Jesus Cristo que eu mostro para vocês. Estou falando de forma, assim, rápida, para vocês pesquisarem inteligência espiritual, estudarem, que hoje é um tema muito estudado por aí. Eu tenho uma formação também sobre esse tema. E Jesus Cristo um dia estava lá, falando para as pessoas, como ele falava, e aí chegaram lá os fariseus, e com a pergunta que foi pensada para destruir Jesus. Eles perguntaram: mestre, tu és sábio, tu és um conhecedor de muitas coisas. Diz-nos,
É lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Se ele dissesse que era lícito pagar imposto a César, ele estaria dizendo que César poderia explorar as pessoas que não tinha problema nenhum. Se ele dissesse que não era lícito, ele estaria dizendo não paguem, e ele iria ser preso como contraventor. Então, o sim e o não daria para ele, colocaria ele em maus lençóis. O que ele faz? Ele tem uma moeda aí? Tem. Quem está nessa moeda? É César. Então, dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Ele disse nem sim, nem que não, e deu uma grande resposta. Essa é uma resposta de inteligência espiritual que acontece muitas vezes na sua vida. Você fica pensando, meu, como é que eu dei essa resposta? Nós conseguimos agir por inteligência espiritual. Em tempo de inteligência artificial, será muito necessário eu agir com inteligência espiritual, porque a inteligência do meu humano, a inteligência dada por Deus, no fundo é a sabedoria bíblica, é a sabedoria de Salomão, que a gente vai alcançando na vida, que a gente vai alcançando. E para um empreendedor sobreviver neste mundo, a gente precisa de usar essa inteligência. Porque, por mais que você tenha consultorias do Sebrae, por mais que você tenha orientações, tem coisas que não se resolve só com consultoria. Tem algo mais. Precisa da intuição do empreendedor. Precisa da sabedoria do empresário. Precisa de algo mais para ele guiar a sua empresa. Ele precisa ser ousado, ele precisa se arriscar, ele precisa ir mais longe. E essa sabedoria, essa comunhão com Deus vai dar isso para ele. Essa comunhão vai dar para ele essa capacidade de ir mais longe. Então, o empreendedor ele terá que rezar mais, orar mais, estar mais em comunhão com Deus, para ele poder ir mais longe. Então, inteligência espiritual combinada com a inteligência artificial. Aí você vira, de fato, uma potência. Aí sim, você vai muito mais longe. Aí você empreende com um propósito, que está no nosso tema também. Não basta só empreender, não basta só buscar ganhar dinheiro. Você tem que ter uma motivação elevada para ganhar dinheiro, uma motivação elevada para ir mais longe. E o que eu chamo de motivação elevada quando se empreende? Eu dou até um exemplo. Por exemplo, se você vai vender pizza, o que é uma motivação elevada? O que é empreender com propósito vendendo pizza? Porque vender pizza todo mundo pode vender, mas vender pizza com propósito, com motivação elevada, o que seria? É o dono da pizzaria pensar, com a minha pizza, famílias vão se reunir com seus filhos e vão ter um momento de estar juntos. A minha pizza vai unir amigos. A minha pizza vai fazer parte de um momento especial de família na igreja. E aí, eu não só vendo pizza, eu vendo momentos de família. Isso para dar um exemplo, tudo aquilo que você vai fazer, se você cuida da estética das pessoas, se você faz maquiagem das pessoas, fazer maquiagem todo mundo pode fazer. Agora, com a maquiagem, fazer com que aquela pessoa se sinta bem, ela se sinta com autoestima elevada, é muito mais do que só fazer maquiagem. E se você trabalha com academia, a mesma coisa, você não só oferece espaço, você oferece um lugar para que as pessoas possam viver mais e mais longe. Então, tudo com propósito. Quem planta, olha a alegria de quem planta os grãos. Olha a alegria de pensar que esse grão vai alimentar muitas casas, muitas famílias. O pessoal que já está aí tem esse orgulho de dizer, nós alimentamos o mundo. Isso é um propósito elevado. Isso dá vontade de plantar. Isso dá vontade de ter fazenda, de investir nas melhores tecnologias. Então, tudo com propósito, tudo indo além, com motivação elevada, aí nada te detém. Você não fica preso a pequenas coisas, você vai mais longe, te dá vida, te dá muita vida. Então, isso é empreender com propósito, com motivação elevada, que a inteligência espiritual nos dá. Eu ajo com inteligência espiritual, que tem a ver com o sentido da vida. Diz Dana Zohar, que é uma norte-americana que vive na Inglaterra, diz, aquilo que me conecta com o meu sentido da vida, isso me faz viver. Trabalhar unicamente por dinheiro não me dá alegria do que
trabalhar para além do lucro, garantindo a sustentabilidade, é verdade, mas tendo este algo a mais. E é isso que a gente faz. Esta capacidade de irmos além com os nossos negócios, com os nossos empreendimentos. Nós temos condições de ir muito mais longe, estando aqui em Jataí. Para dar uma ideia para vocês, um exemplo de um amigo, eu vou abrir para perguntas agora. Eu tenho um amigo de infância da minha cidade. Eu sou um padre VIP, não sei se já falei para vocês. Eu sou um padre VIP. Vim do interior do Piauí, né? VIP. Vim do interior do Piauí. Então, eu sou padre VIP. Na minha cidade, uma cidade de 35 mil habitantes, São Raimundo Nonato, no Piauí. Eu tenho um amigo lá, a gente chamava carinhosamente de Tonhão. Ele hoje tem uma mega empresa, sem nunca ter saído da nossa cidade, uma empresa. Ele é um provedor de internet. Ele aprendeu a ser ele vende internet, ele tem um provedor, ele tem uma empresa que atende mais de 25 cidades, a partir da nossa cidade. Ele aprendeu tudo sozinho, pesquisando na internet. Sem sair da nossa cidade, usando a internet que se tinha. Ele vende internet, ele vende tecnologia. E essa empresa dele cresceu muito. E cada vez que a gente vai lá, e aí é interessante que a gente tem tempo para sair, a gente tem tempo para conversar. E eu quero dizer para vocês que o fato de a gente morar em Jataí, morar às vezes, longe dos grandes centros, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Nós precisamos aproveitar do que temos para irmos longe. Eu soube agora que aqui no Goiás é o único estado que tem o curso de inteligência artificial na Federal de Goiânia. A única cidade no Brasil que tem inteligência artificial, já um curso na Federal de Goiânia. Aqui pertinho. Que os jovens podem estudar, você pode estudar, você pode conhecer. A nossa cidade também, estava conversando aqui com o Marcelo, e Marcelo é da SMT, que é do trânsito. Vem cá, você estava me falando o que é que vai ter de inteligência. Vem cá dizer para as pessoas o que é que vai ter de inteligência. Pode subir ali. O que é que vai ter de inteligência artificial aqui no trânsito, em primeira mão, já não começou ainda, tá? Marcelo é o secretário. O que é que a inteligência vai fazer com o monitoramento dos nossos carros aqui na cidade? Muito rapidamente. Boa noite a todos. Obrigado, Frei Rogério. Eu não vim aqui para falar, não vim aqui roubar a cena aqui do Frei Rogério, todo mundo vem aqui para escutar o Frei Rogério. Mas, rapidamente, eu sou coronel aposentado, sou superintendente municipal de trânsito, sou professor de curso de Direito, e hoje a gente estava conversando, existe um contrato em andamento aqui em Jataí, a gente está ampliando esse contrato, fazendo com que a gente aumente muito o número de câmeras na cidade. Qual é o sentido disso? Principalmente a segurança, não auto de infração, mas rapidamente explicando quais são os parâmetros e os filtros que essas câmeras com inteligência artificial elas podem nos auxiliar lá no trânsito. Uma câmera, por exemplo, que está ali na frente do dinâmico, lá no Bom Conselho, ela pode ter filtro para disparar quem está usando celular sem cinto, fila dupla, um carro com restrição, um motoqueiro sem capacete, ou empinando uma moto, ou num bairro que esteja fazendo um racha. Toda a inteligência artificial fica fazendo esse filtro e fica disparando imagens para o fiscal que está lá no vídeo monitoramento. Não necessariamente ele vai fazer o auto de infração, mas uma câmera vai fazer o serviço por muitos fiscais. E a gente vai ampliar muito isso aqui na cidade de Jataí, com sentido de segurança realmente, para melhorar muito o trânsito da cidade. Então a inteligência artificial ela vai ajudar muito, ela consegue fazer muitos filtros, muitos parâmetros, e a gente faz o que quer mesmo dentro com essas câmeras. Muito bom, maravilha. Obrigado, Marcelo, obrigado. Eu também, quando eu mandei uma mensagem para o prefeito, o Geneilton, o prefeito hoje é o dia da palestra, eu tinha convidado ele, falei, eu estou em Brasília, justamente estamos aqui
pesquisando e vendo meios de levar a inteligência artificial para a saúde de Jataí. Então está cada vez mais próximo tudo isso. E aí eu digo para vocês, os produtores do agro, os empresários, empreendedores, todas as áreas, usem inteligência artificial, estudem, invistam, busquem congressos, saiam para fora, vão em outros lugares, contratem consultoria, apliquem inteligência artificial nos negócios de vocês já, não tardem, não demorem, isso serve para todo mundo. Para quem é pequeno, também serve, você que vende, Rosana, você que vende os seus cosméticos lá, você pode aplicar muito facilmente a inteligência artificial, pesquisando as melhores ofertas, buscando oferecer o melhor para as mulheres que buscam seus cosméticos. Você pode fazer todo um marketing produzido por você mesmo, com peças para Instagram, com peças para o Facebook, para o rádio, cartazes, tudo ele vai te dar. Tudo vai te dar. Então serve para o grande, serve para o pequeno, todos nós podemos usar. Está na nossa mão, ChatGPT. Eu estou usando também aquele chinês que é o DeepSeek, exatamente, obrigado. Agora o meu sobrinho me mandou, tio, eu tenho esse aqui também, o Cloud. Usa esse aqui também, baixei também, agora não tem mais quem me segura. E aí também tem um outro, também, o ChatGPT tem a versão gratuita, a paga R$ 99,00, que é a que eu uso, e tem a outra, que é R$ 1.000 por mês. ChatGPT já está com a versão R$ 1.000 por mês. E se eu tivesse dinheiro, se eu não fosse um pobre que fez voto de pobreza, eu ia pagar R$ 1.000 por mês. Eu ia pagar esse negócio aí. Eu já pago 99, pegando minhas economias lá, eu pago 99 por mês para ter o melhor. Imagina se eu tivesse mais. Não economizem quando o assunto for, Rubens, inteligência artificial. Não economizem esforço e nem dinheiro. Vocês do agro, Toninho, Evandro, fale para os seus amigos aí. Pega dinheiro, pega 500 mil, pega 1 milhão, faz o investimento nesse negócio. Traz os melhores consultores, vai nos congressos por aí, vai nos Estados Unidos, vai não sei aonde, no Vale do Silício, aí nesse negócio tudo. Vai buscar, vai valer a pena, não é dinheiro jogado fora, vai valer a pena. Eu vou abrir agora para pergunta, alguma pergunta ou algum comentário. Aí. Comentários, perguntas, perplexidade, ânsia. Medos. Uma dica para quem é estudante: o Google abriu a inteligência artificial de Ignite por 15 meses gratuito para quem é estudante que tem a conta com e-mail.edu. Então pode usar a inteligência artificial do próprio Google gratuito durante 15 meses. Olha, boa dica. Boa dica. Hilber aí é especialista em TI. Vai dando essas dicas para nós aí. Ficou tudo claro? Algum comentário? Ótimo. Boa pergunta, Andréia. Obrigado. Eu postei um vídeo para fazer propaganda desse momento e perguntei, gente, me digam se é inteligência artificial, se foi produzido inteligência artificial ou é um vídeo verdadeiro. Porque, de fato, hoje não dá mais para saber, né? O que é verdadeiro, o que é falso. É impressionante. O vídeo é verdadeiro, eu fiz, eu gravei, eu apenas, enfim, falei um pouco mais esquisito, tirei os óculos, falei com fundo falso, enfim, mas é verdadeiro, eu nem sei fazer. Mas eu tenho um vídeo, que eu vou postar, posso postar para vocês, eu tenho um vídeo que uma pessoa fez, pegou um vídeo meu e me colocou falando espanhol. Gente, eu por um momento tive dúvida, será que é eu mesmo? Eu falo espanhol, mas não é desse jeito, bem desse jeito não. Falando espanhol, gente. Ele conseguiu imitar a minha voz, pegou um vídeo que eu já tinha, falando o texto que eu falei no outro vídeo, eu falando espanhol. Meu Deus do céu. Aí foi nesse dia que eu comecei a apertar a mente com esse negócio de inteligência, tá?
Mas, tudo bem, gente? Então, eu acho... Rosana. Para a gente já começar a participar, para entender melhor sobre a inteligência artificial, o primeiro passo, então, seria baixar o aplicativo do ChatGPT. ChatGPT. Primeiro passo é baixar. Aí você vai tirar de letra ali, vai ser melhor do que o Matheus, porque você tem vocabulário. Que é o menino dela. Então, baixa e começa a dar os comandos. Fazer uns textos, dizer exatamente o que você quer, bem direitinho. Olha, você vai se surpreender. Pode baixar, hoje ainda, não demora não, tá? Bem, só lá. Qual que é o limite da ética e ao ponto que se torna um pecado a utilização da inteligência artificial? Por exemplo, tem alguns prompts que te orientam e que podem te ajudar a ter uma própria direção espiritual com a utilização correta da linguagem no chat. Até que ponto isso interfere na ética, na honestidade e também no papel do sacerdote, no papel do católico em si na vida? Por exemplo, se eu conseguisse criar uma forma de conversar com as pessoas e vendesse mensagens de fé, mensagens de direção espiritual, isso ultrapassa a linha ética e moral? Ou eu ainda estou resguardado contanto que eu siga a doutrina da fé? É uma boa questão, porque a ética eu não entrei nessa seara aí, mas assim, vai ser como tudo. A inteligência artificial é uma ferramenta que vai potencializar o bem e vai potencializar o mal. Então vai ser assim. E a ética, a palavra já diz, ou seja, eu ajo de forma ética a partir da minha consciência. E eu vou mais longe. Outro dia eu conversei com Freud. Eu falei para o meu chat GPT, agora você é Freud. Porque eu queria saber umas coisas de Freud, que eu não queria ler o livro tudo. Agora você é Freud. Falei para ele, agora eu sou Freud, pode perguntar. Aí levei um papo com Freud, diz uma coisa sobre isso, sobre aquilo. Não, eu penso assim, é desse jeito. Me falou tudo. Conversei com o Papa João Paulo II. Eu falei, agora você é Papa João Paulo II, eu quero saber umas coisas aqui. Aí perguntei, ele falava, respondia. E aquele papo com o Papa João Paulo II, bom. Por quê? Ele pega todos os escritos, pega tudo aquilo que o Papa João Paulo II deixou de escrito, de fala, e consegue responder a partir do material que ele encontra na internet. Mas a ética vai continuar sendo ética a partir da minha decisão de fazer coisas éticas. E se aquilo que você faz produzindo em nome da igreja corresponde com a doutrina, com o catecismo, é bem-vindo. Agora, se você está falando coisas que saem da nossa doutrina, aí realmente já é fora da ética. Mas nós temos parâmetros. Para a igreja, nós temos parâmetros. A doutrina, o magistério é o nosso parâmetro. Então, saiu daí, já foge também da ética. Lia? Quem? Os tutores, em relação ao que ele está perguntando, o senhor disse, há profissões que não vão se acabar. Os tutores não vão se acabar. E haverão sempre tutores balizando os limites da ética para nos ajudar a dentro. O Frei está dizendo que vamos ter sempre mentores, tutores, que vai balizar a nossa ação no mundo da inteligência artificial. Então, essas pessoas terão que existir sempre. Né? Lia? Então, isso até já me dá a oportunidade, Lia, de falar das nossas propostas para cá, para Jataí, né? Da Pastoral do Empreendedor. Eu fundei a Pastoral do Empreendedor em 2011, em Salvador, quando eu era pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, na Pituba. Fundei essa pastoral. E de 2011 para cá, são 14 anos, né? Eu sempre estive do lado dos empresários, dos empreendedores, dos produtores. Eu dou palestra, me interesso por esse universo
Eu sou contador de profissão. Eu tive um negócio com 17 anos de idade. Eu fui emancipado dos meus pais para ter um negócio. Eu empreendi na minha vida. Fiz negócio na minha vida. Faço negócio até hoje. Tem as petas do freio, as cocadas do freio. É um produto que eu desenvolvi. É uma marca que nós temos. Então, enfim. E aí eu me interesso por tudo aquilo que envolve o empresário. Me interessa. Eu estudo. Eu estudo não só fazer, mas eu tento ver um pouco a parte reflexiva, filosófica das coisas. Então, tem muitos temas outros que a gente fala, mas foi isso. Foi esse interesse em assessorar e não deixar o empresário se perder no meio do caminho, porque eu falo de fé, eu falo de espiritualidade, mas eu preciso entender também o que está por trás de cada coisa. E aí, a Lia também tem nos ajudado bastante. Nós já estamos fundando a Pastoral do Empreendedor aqui na cidade. Vamos ter reuniões mensais ou quinzenais, mas a missa com empreendedores já vamos ter toda a primeira terça-feira do mês, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, missa com empreendedores. É o lugar para você estar diante de Deus, ao alimentar sua fé, aumentar sua inteligência espiritual e estar em comunhão. Nós vamos ter na nossa paróquia, a primeira terça-feira de cada mês, a missa com empreendedores. E aí vai ser mais um momento forte para a nossa vida. Vem cá, Frei, vem falar aqui. Frei Rafael também tem uma... Pode vir também, Frei. Tem uma... Sim, Andréia. Muito séria em relação à inteligência artificial. Nós vimos um relato semana passada de um jovem que suicidou-se porque um chat aconselhou que, por problema que ele estava passando familiar, ele devia parar de viver. Isso foi amplamente divulgado. Eu não vi essa notícia, não. Depois posso não vi. compartilhar Mas, não sei, é possível. Eu falo assim, o empreendedor que está aqui, ele vem movido e instigado a olhar a inteligência artificial como uma ferramenta para ele ganhar mais dinheiro, para ele ser mais feliz no negócio, para ele empreender até com a motivação positiva do negócio. Aí eu falo, existe o outro lado da moeda e a gente não pode romantizar e esquecer que a gente vai ter que ter um controle do limite. Ela já tocou no assunto da ética, mas o senhor, como diretor espiritual, como padre, o que o senhor aconselha para a gente que vai mergulhar nesse universo, a convite do senhor, inclusive, vou baixar hoje, que limite, que cuidado a gente tem que ter além da espiritualidade, da inteligência espiritual. Porque tem que haver uma seleção que a gente perde os limites. Obrigado, André, obrigado. Primeiro que a inteligência artificial é uma imposição, tá? Não é um caminho sem volta, ou entra ou escolhe não entrar. Aí, ou você esse neo-humano, ou você continua sendo normal, que é uma escolha também, vai valer a pena. Vai valer a pena. E, de fato, a inteligência artificial, como qualquer ferramenta, maximiza o bem e vai maximizar o mal. Vai acontecer isso. Então, vai ter muita gente usando para o mal. Não tem jeito. Tudo na vida é assim. Agora, por que eu não quis falar muito disso? Porque nós vamos escolher fazer o bem. Nós vamos escolher usar da melhor forma possível. Tá? Então, assim, a ética é a nossa consciência, são os parâmetros da igreja, o que a igreja nos diz, o que fazer, o que não fazer. Mas eu digo, façam, baixem, paguem se quiserem pagar, como eu pago 99. Quando foi o ano passado, nós três, quando a gente soube desse negócio de ChatGPT, a gente ficou doido, não sei o quê, vamos fazer esse negócio aí. Aí logo eu tenho um amigo que é especialista nisso em Salvador. A gente marcou uma videoconferência, nós três com ele, e ele ensinando a gente a usar a ferramenta. E isso foi no meio do ano, tem um ano isso já. Tem um ano isso. Nós estamos um ano já usando. E vocês nem baixaram ainda. Coisa vergonhosa. Né? Nem baixaram ainda. Um ano. Primeira tarefa da pastoral. Baixar e trocar o seu celular, que você não consegue nem fazer a inscrição pelo link.
Mas é isso, André. Obrigado pela pergunta. E nós estamos um ano usando, e lá em casa a gente está sempre se conectando. Me esqueci. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero expressar a minha felicidade por ver que vocês estão aqui desde uma presença numerosa, prestigiando esta palestra e aprendendo com ela. Nós também agradecemos, como comunidade religiosa mercedária, ao Frei Rogério por esse doar-se em favor de nós, ensinando-nos algo a respeito deste tema tão importante, que reside na conexão entre inteligência artificial e inteligência espiritual. Tenho certeza de que todos vocês vão levar não só o aplicativo que vocês estão baixando agora aí para casa, mas também uma bela experiência de formação e de fé. Hoje pela manhã eu fui colher sangue num laboratório daqui de Jataí e uma coisa me chamou a atenção no trajeto para lá. Eu estava parado no sinal e de repente um rapaz ali perto da Summer, naquela esquina ali da Pague Menos com a Summer, simplesmente cortou caminho pelo posto e foi-se embora a milhão, como dizem os jovens por aí. E isso me despertou o seguinte pensamento: por que nós estamos atropelando os tempos da vida? Que diferença significativa faria para essa pessoa em chegar no seu destino com 4 ou 5 segundos a mais ou a menos? E eu me dei conta, nesse meu mergulhar também por este mundo digital, de que nós estamos nos estragando cada vez mais precocemente por causa dessa nossa pretensão de querermos ajustar a nossa vida cronológica e biológica aos ditames de um ritmo de vida artificializado. Gente, um estilo de vida artificializado e eletrônico não pertence ao nosso funcionamento biológico e muito menos ao nosso funcionamento espiritual. Nós fomos feitos para funcionarmos a partir dos ponteiros de um relógio analógico, que marca o nosso bem-estar no dia e também o nosso repouso pela noite. Hoje em dia, gente, um modo desumano e mundano de lidarmos com tudo que é eletrônico e digital nos está levando a anteciparmos negativamente certas experiências nossas que nós faríamos num tempo adequado e com nossas condições psicológicas também mais ajeitadas. Eu vejo uma criança aqui diante de mim, vejo outras crianças espalhadas por aí também. Gente, vocês não se dão conta de que essa utilização abusiva das telas por parte das crianças as estragam? Porque o que acontece nesse universo, amigos? Esse estímulo fácil para um prazer artificial nos vicia, ativando em nós certos mecanismos neurológicos que nos levam sempre a buscar prazer em tudo. A nossa vida vai assim se estruturando negativamente diante de um prazer que artificialmente nos destrói. Falo isso para vocês aqui desde a minha experiência de pastor que escuta adultos, jovens e crianças, seja no confessionário, seja também no atendimento pastoral. Nós precisamos nos converter tecnologicamente falando, para que nós utilizemos esses recursos com justiça, no tempo certo e também com as nossas condições emocionais ativadas. Papa Francisco dizia, numa entrevista, quando foi perguntado acerca da preocupação que ele tem com a inteligência artificial, o seguinte:
olha, eu respeito a inteligência artificial, mas estou profundamente preocupado com a falta de inteligência humana na vida dos humanos. E aí ele direcionava um discurso todo para os sacerdotes, dizia o Papa Francisco, eu senti inclusive esse golpe, que muitos de nós somos carentes de inteligência humana em todas as suas expressões. Quando você dá indiscriminadamente uma tecnologia avançada para uma criancinha de um HDzinho emocional pequeno, gente, essa criança aos poucos vai experimentando na vida dela dramas que ela não está preparada para encarar. Quando nós tínhamos antigamente ansiedade, quando nós queríamos arrumar um emprego, quando nós precisávamos pagar nossas contas de casa, ou quando nós percebíamos, nesse sentido, que o nosso salário era curto e o nosso mês gigante. Quem não já passou por isso nessa vida? Então, minha gente, antigamente, quando nós entrávamos em depressão, nós entrávamos em depressão antigamente, quando nós chegávamos lá nos 40 anos de idade e olhávamos para trás na nossa vida e percebíamos que fizemos pouco, e olhamos também para frente na nossa vida e percebemos, né, que nós vivemos muito e nos resta pouco tempo de viver. Antigamente, as nossas depressões aconteciam quando nós tínhamos um insucesso emocional, afetivo, relacional, a mulher nos deixou, nós ficávamos mal. Também, às vezes, a nossa esposa nos abandonou e a gente mergulhava no ostracismo da tristeza. Para finalizar minha fala, que já foi muito longa, ela não pode jamais ultrapassar a fala do pregador oficial do encontro, digo-vos, queiram, em primeiro lugar, desenvolver e potencializar as diversas expressões de inteligência que o ser humano possui. Potencialize a sua inteligência intelectual, leia mais, leia com atenção, leia com foco. Potencialize, sobretudo, a sua inteligência espiritual. Procure se silenciar mais diante de Deus. Ative em você a sua inteligência emocional para que você saiba ser gentil na hora certa, contrito do jeito certo e solidário também da maneira adequada. Muito obrigado pela palavra, Frei Rogério, que o Senhor me concedeu, e eu desejo sucesso também para a nossa pastoral do empreendedor que nasce. Foi bom o Frei Rafael ter falado antes, que deu tempo de eu fazer anotações. Que agora eu não sei mais achar. Tem que usar IA, mas eu não sei. Bom, vamos lá, eu vou ver se eu lembro de cabeça. Primeira coisa, minha mãe sabe mais de negócio do que eu, de tecnologia do que eu. E isso é verdade. Eu sou besta para danar. E estava dizendo outro dia para o Frei, eu tenho um medo de entrar nesse mundo. Ele disse, é inexorável. Isso é uma coisa que vai se impor na nossa vida. Isso é uma coisa que vai aparecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Segunda coisa, não sei se vocês sabem, mas o Papa Leão XIV escolheu o nome dele por causa da inteligência artificial. Vocês sabiam? Ele escolheu o nome dele por causa da inteligência artificial. Há mais ou menos uns 100 anos atrás, nós tivemos um Papa chamado Leão XIII, e ele viveu no período da Terceira Revolução Industrial. Nesse período, os homens estavam começando a perder emprego para as máquinas. E muitas pessoas estavam acabando ficando pobres, passando muita necessidade. E ele escreveu vários documentos de doutrina social, balizando a ética aos senhores que perguntaram. Balizando a ética
para que o homem continuasse sendo importante mesmo depois da criação das máquinas. Quando o cardeal Prevost, agora nosso Papa Leão, foi eleito, ele se lembrou disso. E ele pensou que a inteligência artificial vai voltar a fazer isso. Corre-se o risco de o homem de novo perder seu lugar e sua dignidade. Vamos estudar o patrimônio de doutrina social da igreja para encontrar um lugar para o homem nessa nova revolução sobre a qual o Frei falava aqui agora há pouco. Meu nome será Leão XIV. Entenderam? Então, a igreja está preocupada com isso também. Esse é um tema para nós pensarmos. E por isso eu gosto tanto das perguntas que vocês foram fazendo aqui, preocupados com até onde isso vai, qual é o limite do nosso uso. Isso é muito importante, muito importante. E aí só para lançar uma luz, dentre muitas que nós podemos ter ao refletir. A vida em comunidade sempre foi, é e será cada vez mais um imperativo. E é na vida comunitária que nós vamos aprendendo os limites éticos para nós. Andréia, certamente esse rapaz, eu não li, tá bom? Certamente esse rapaz já estava com os limites dele violado. E a inteligência artificial só encontrou esse lugar. Então estava faltando comunidade para ele, gente para ouvi-lo. Já tinha um monte de elementos faltando antes na vida dele. De humanidade. De humanidade. A vida comunitária é um dos lugares da baliza do ético e do religioso que nós devemos ter para o uso da inteligência artificial. Eu tinha mais uma coisa para dizer. Procura aí. Mas eu vou procurar aqui e digo já para vocês. Procura Obrigado. aí. Se a inteligência artificial não devolver a humanidade aos humanos, aí vai ser uma tragédia. A minha grande esperança é essa, que nós sejamos cada vez mais humanos, mais comunitários, mais conectados. A igreja é o espaço da comunidade, a igreja é o espaço do estar junto. Por isso que a igreja estará em alta em tempos de inteligência artificial. São duas coisas simples. Evangelizar é necessário. Tudo. Nós devemos evangelizar tudo. Nossas empresas devem ser lugares evangélicos. Nosso uso da inteligência artificial deve ser uso evangélico. Nós devemos evangelizar. Segundo, um testemunho. Nós nos gostamos muito, viu? Eu queria dar esse testemunho. E é porque nós nos gostamos, nos relacionamos, conversamos, convivemos, que nós vamos crescendo no amor e sabemos que podemos dar de tudo isso. A cabeça do Frei Rogério é cheia de um bocadão de coisas. Com segurança para vocês. Porque antes passa pelo crivo do amor aqui. Amém. Obrigado. Olha, ele fez tudo no celular e eu na folhinha. Então, algumas coisas ainda... Bom processo. E gente, escrever... Eu faço minhas palestras assim, sabe? Eu estava em Curitiba domingo agora, dando uma palestra, e é no papel desse jeito aqui. Porque o escrever ainda é um exercício de humanização e fixa também. Se bem que o dele, o celular dele, tem uma canetinha de escrever ali, depois você pega o tipo de celular dele, tem uma canetinha assim, que pode te ajudar também. Gente, eu sou das redes... Eu estava vendo meu YouTube, é desde 2011, o meu X é desde 2010. Eu tive Orkut, foi um dos primeiros a entrar no Orkut, um dos últimos a sair, né? Quando eles expulsaram mesmo. Então eu sou das redes, sempre usei, não sou mega, nunca investi muito, mas eu estou por ali, tá? Eu estou por ali. Então,
medito, eu me salvo meditando. Eu pratico meditação cristã, é a meditação da repetição do mantra, do silêncio, do recolhimento. Dou formação sobre isso também, já formei vários grupos de meditação. Para mim, a meditação, o silêncio, é a salvação, a solução para um mundo hipertecnológico. A gente pratica em casa sempre orações comunitárias e adoração. Eu sou muito da adoração. A adoração é o lugar do transcendental, do sobrenatural e do humano. Então, assim, não basta só rezar de qualquer jeito, tem que fazer silêncio. Tem que estar em Deus e com Deus. Algum outro comentário? Pergunta? Tá. Sim, Osana. Com a chegada da inteligência artificial, as pessoas vão deixar de procurar loja física e vão focar nas lojas online? Isso é uma boa pergunta. Ela pergunta se com a chegada da inteligência artificial, se as pessoas vão deixar de ir nas lojas fixas e ir para as lojas virtuais. Que já há um movimento para isso, né? As compras virtuais já são muito grandes. É difícil de responder isso, viu? Uma boa pergunta. Eu acho que se as lojas físicas se reinventarem, tá me vendo essa intuição agora, tá, gente? Grava aí. Eu acho que se as lojas físicas se reinventarem, elas vão continuar tendo o seu lugar. Se reinventarem como? Sendo espaço relacional, sendo espaço de convivência, sendo espaço de encontro. Se os shopping centers, as lojas entenderem que é muito mais do que vender, é encontro, as pessoas vão buscar as lojas. Porque as pessoas elas estão em busca de conexões, de encontro. Então, se você souber na sua loja que você está abrindo agora, que eu vou dar a bênção lá, né? Se você tiver ali um chá da tarde, um encontro, uma experiência, não sei de que, coisa e tal, levar as pessoas para algo mais humano, relacional, eu acho que as lojas vão ter sentido de existirem, sim. Agora, se for para vender, só por vender, eu compro na internet. Então, os shoppings, eles vão ter que deixar de ser centros de vendas. Se os shoppings quiserem sobreviver, terão que deixar de ser centros de vendas para ser centros de relacionamento. Hoje em dia, está muito presente esse mundo corporativo o termo experiência. Eu gostei dessa novidade. Agora vai. Obrigado. Bom, hoje em dia, eu acompanho muito as notícias do mundo corporativo em geral, e eu vejo que existe um conceito que tem sido muito trabalhado entre comerciantes, vendedores, por aí vai. O conceito é o de experiência. As pessoas tendem, gente, a frequentar sempre ambientes que as proporcionem agradáveis sensações. Eu, por exemplo, vou numa determinada churrascaria aqui, quando me convidam, e olha, eu posso dizer para vocês que a minha sensação de presença naquele lugar é ótima, porque eu sou bem atendido, depois os garçons são ágeis, são espertos, conhecem o cardápio muito bem, estão prontos para te servir ali em qualquer ocasião. Outro dia eu fui ao espaço da minha amiga Vanessa, que está aqui também. Estou fazendo um merchan para você, hein, Vanessa? Quero royalties depois. Mas me senti muito bem com o todo do serviço. Sabe, a experiência agradável que eu fiz ali foi um recheio de um bolo bom, foi o serviço de fisioterapia e depois a massagem nos pés. A limpeza do ambiente também conta muito nesse sentido. Entrando para a minha seara, eu sei empreender em igreja. E a minha experiência pastoral me diz, o Frei Rogério também conhece muito bem isso porque foi pároco, que fiel se torna, digamos assim, um freguês da nossa paróquia, inclusive paroquiano, no português de Portugal é freguês, gente. E as paróquias antigamente eram chamadas de freguesia.
Isso não é sem sentido. Um freguês frequenta um determinado lugar se esse lugar faz bem para ele. As nossas paróquias devem fazer um bem enorme a vocês, de modo que vocês tenham prazer e ânsia por estarem presentes lá. Assim, a nossa motivação para trabalhar na Nossa Senhora de Fátima é essa. Nós procuramos ser sempre, na medida do possível, uma presença leve e acolhedora para as pessoas que nos frequentam. E nós recebemos as pessoas lá com muita alegria. Nós sempre dizemos assim, nós não convidamos ninguém para ir, mas nós recebemos muito bem todo mundo que vai. Então, a gente funciona assim. Mas diria isso, gente. Eu vejo que o conceito de experiência é muito importante, ele pode potencializar os mais simples negócios. As petas do Frei funcionam tanto por quê? Porque elas são embaladas não só com aquele plástico lá com desenhozinho de um Frei, mas, na verdade, existe uma motivação grande por trás daquele trabalho que vai salvar a vida de muita gente. Então, pensar nesse conceito de experiência. Eu, como habitante hoje de Jataí, percebo que a cidade tem um potencial enorme para crescer. A cidade é bela, a cidade é limpa, a cidade é arborizada, a cidade é rica em todos os aspectos, mas, às vezes, certas experiências minhas em certos lugares não são tão boas, porque, às vezes, eu não fui bem atendido, às vezes o atendimento era lento, também a organização estética do lugar conta muito. Para encerrar minha fala, eu vou dar uma dica de inteligência artificial para quem é acadêmico. Eu trabalho muito nessa área também. E eu descobri um aplicativo, uma inteligência artificial, que nos ajuda a dominar muito bem essa seara. Esse aplicativo se chama, Romaine, não sei se você usa, Notebook LM. Excelente, porque essa inteligência artificial só produz inteligência artificial se você alimentá-la com conteúdos reais. Conteúdos reais, materiais reais, livros reais, e ela vai dando para você o que você precisa a partir de perguntas que ela faz para você a partir do texto que você postou lá. O nome do aplicativo é Notebook LM. Muito obrigado aí. Só uma coisa engraçada, quando o Frei Rogério lançou as petas do Frei, esse jargão não pegou aqui porque vocês não viram nessa época, né? Quando ele lançou a peta do Frei, ele fazia a merchandising, né? Aí lá em Brasília, uma vez ele fez uma propaganda e disse, as petas são maravilhosas, não sei o quê, eu gosto é com todinho. A paróquia inteira falava isso, eu gosto é com todinho. É porque eu não tomo café. Aí tem que se virar com todinho. Mas, falando de experiência, comer uma cocada do Frei, por exemplo, é mais do que comer uma cocada. É uma experiência. Não, é uma experiência. Você imagina uma cocada como essa, que tem um sabor bem caseiro, que te conecta com a tua infância, com a casa da vovó, e te faz sentir sensações que estavam adormecidas. Não é? Então, uma cocada como essa é mais do que comer, é uma experiência. Estou sentindo, gente? As petas é a mesma coisa. E quando o Frei falou de experiência, a gente vai reformar a nossa paróquia. Nós vamos reformar a nossa paróquia para oferecer ainda uma melhor experiência de beleza, de estética, de você se sentir bem dentro da igreja. Então, a gente quer fazer uma reforma não só para melhorar as paredes, mas para melhorar as pessoas. A gente não vai fazer reforma para que fique a igreja bela pela beleza, mas bela porque nós somos belos e nós merecemos o melhor. Nós vamos começar em breve a nossa campanha da reforma e vamos fazer uma linda igreja para Jataí. Essa experiência com a Cocada do Frei você vai achar bem naquela mesa ali, ó. Naquela mesa ali você já leva o potinho bem... A Anitta já está comendo ali já, a cocada do Frei. Mas é verdade, tem de maracujá,
café, a fábrica fez café, a revelia minha, mas tem café, coco, enfim, tá bom? Vamos, gente, eu quero de coração agradecer em nome dos padres a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Temos muitos outros temas, assuntos. Podem ir no meu YouTube, eu tenho vários temas para empresários, para empreendedores. Estamos à disposição de vocês. Podemos também abençoar os espaços de vocês. Aqueles que estão iniciando um negócio também, contem com a nossa contribuição. Nós queremos que Deus esteja em todos os lugares, em todos os espaços. Muito obrigado mesmo. Obrigado a quem me ajudou na organização, a Lia, que entrou firme na organização. Muito obrigado, Lia. O Bruno, o Paniago, Charles, a Cíntia. A gente se reuniu, a gente pensou. A Cris, que fez toda a parte de divulgação com a Pascom, esse link aí, que vocês fizeram a inscrição. Então, quero agradecer de coração. Adriano foi um dos primeiros que me escutou, né, Adriano? Quando eu nem imaginava um dia vir para Jataí, ele participou de uma palestra minha em Goiânia, antes da pandemia, ele estava lá. Quando eu cheguei aqui, ele estava com o meu livro na mão já, então o Adriano já me conhecia já de Goiânia, de palestra minha, que eu estava em Goiânia. Então, obrigado, Kátia, obrigado pela música. Vamos cantar a que você preparou para finalizar. Ou é o canto de novo do Espírito Santo? O que você quer cantar? A oração final. Deus cuida de mim. Então, vamos ficar de pé. Gente, obrigado de coração. Vamos cantar, vou dar a bênção final. E Deus abençoe. Preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus Cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quem quiser fazer parte da pastoral do empreendedor, pode dar o seu nome para o Bruno, para a Lia, para o Charles, a Cíntia. Eu quero fazer parte dessa pastoral, essa vai ser minha pastoral, está aberta para todos. E em outubro nós vamos sair com um ônibus para Aparecida, para o jubileu dos empresários, dos empreendedores. Então já estamos com ônibus, vai ser uma viagem de ônibus, 58 pessoas. Eu vou estar no ônibus também, talvez algum outro padre, se eles puderem. Eu vou estar durante o ônibus fazendo reflexões, rezando até Aparecida. Vamos ficar num hotel muito bom, onde o Papa
Bento ficou, o Bom Jesus, Papa Bento, Papa Francisco ficou nesse hotel, vamos ficar lá, nesse hotel, já fechamos o hotel, então, muito bom. Então, também rezar a vaga de vocês, vai ser 24, 25, 26 de outubro, e lá vai ter também, vamos ter o Padre Joãozinho, outros palestrantes, a gente vai se encontrar lá, e vai ser, a viagem já vai ser muito boa, e lá, melhor ainda, na casa da mãe. Então, vamos receber a bênção e depois vamos ter aí um sorteio que o Frei conseguiu aqui. Ninguém pode sair de mão vazia, alguma coisinha tem que levar, né? Então, quem quiser sortear mais alguma coisa, fala aí que o Frei vai sortear aqui. O Senhor esteja convosco. Deus sobre vós, a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem meus livros também, Emagreça Rezando e Poder da Fé da Vida do Empreendedor, meus livros ali também. Vamos para o sorteio. Então, o livro do Frei vai ser sorteado e também... Não? Um? Pode um? Sim. Não, é verdade. Eu quero falar que o empreendimento do Frei dá certo, não isso. Mas, gente, o Espaço Vanessa Filizola ofereceu para sorteio uma experiência de escalda-pés. Então, eu experimentei na minha casa, eu fiz as indicações que a Vanessa me deu, foi maravilhoso. Então, o Frei Lion tem os números anotados aqui no celular dele. Quem quiser ir dizendo o número até que saia um deles, ganha o prêmio. Pode começar a dizer um número. Não, calma. Quem falou 10? Ganhou. É rápido. Rápido e rasteiro. Deus te abençoe, minha filha. Seu nome? Luciane. Então, Luciane, Vanessa, ganhou o sorteio. Depois você procura aquela moça bonita lá, Vanessa Filizola. Agora um livro. Bom, temos ainda um número aqui. Agora nós vamos sortear o livro do Padre Rogério para que vocês depois possam comprá-lo, se não ganharem. Números. Quem falou 7? Opa. Corta o 7 da lista. Quem falou 5? Ganhou. Parabéns, Cris. Uma salva de palmas para ela. Sorteio prático. Falei uns números.